Bom, pronto, estamos sendo gravados, são 18h40 do dia 9 de dezembro, a gente está aqui, eu me chamo Osnildo, sou coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do IFBA, Campus Barreiras, professor da disciplina Fundamentos do TCC, e a gente está aqui hoje para a nossa segunda rodada de conversas, né, em torno do TCC. É uma atividade que a gente vem gestando de algum modo desde o semestre passado e estamos conseguindo colocar em prática agora, né? Tivemos na semana que passou a primeira sessão e hoje a gente tem conosco uma prata da casa, né, que dá um nome a esse bloco que a gente está iniciando, que é a professora Jéssica Maiana Pereira Silva. Então, portanto, ela é professora do nosso curso e foi convidada e também está aqui, eu acho que como entusiasta da atividade, né? E ela vai apresentar, vai conversar com a gente, né? Eu não sei exatamente o que ela preparou, o que ela tem em mente, mas é sobre o TCC dela, que ela defendeu em 2014 em São Paulo, e o título do TCC é CEI Arthur Alvin, Centro de Educação Infantil na Zona Leste de São Paulo. Ô, gente, tem dois gatos em cima de mim e um deles apagou a luz. Peraí. Pronto, voltei. Então, eu queria dar boas-vindas à professora Jéssica, boas-vindas a todo mundo que está aqui, quem eventualmente vai assistir depois a gravação, que a gente quer disponibilizar no YouTube. E é um prazer tê-la conosco, né? Falo também em nome da professora Regina, né? A Regina está aqui conosco, é professora da disciplina de TCC, TCC 2 que a gente chama. Então a gente tem organizado essa atividade em dupla. Tá bem? Então, sem mais delongas, eu vou fechar minha câmera, eu vou ficar aqui nos bastidores. Jéssica, o tempo que você quiser, você precisar falar, tá bom? E aí, a professora Jéssica conversa com a gente, depois a gente conversa com ela. A gente abre aí para a gente trocar um pouco. Ótimo. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sei que tem gente nova aqui, né, na sala, os calouros da turma 2021. Como o Osnildo me falou, meu nome é Jéssica, sou professora do curso, né, de algumas disciplinas aí. E aí hoje eu trouxe, né, o meu TCC, o meu TFG, o trabalho final de graduação, para a gente conversar um pouquinho sobre o processo, né? Assim como foi na semana passada, não é tanto, né, uma apresentação do projeto, né, ou do objeto que a gente desenvolveu, mas é mais para a gente dividir o processo, né, como funcionou e qual foi o resultado aí que a gente chegou. Então, eu trouxe, na verdade, os materiais que eu trouxe hoje são os materiais que eu utilizei na época, né? Aí eu deixei, assim, meio preparado em cada ponto da conversa para não perder muito o fio da meada. Mas eu trouxe aqui os materiais, né? Tanto o caderno ou dossiê, né? Como algumas pessoas chamam, as pranchas, né? A própria apresentação. Então, assim, aí eu vou trocando algumas fotos do dia, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento também, para a gente entender mesmo o processo, como foi, né, e ver aí as possibilidades, né. A gente conversou um pouquinho semana passada, o Zinildo contou um pouquinho do processo dele, aí a gente trouxe hoje um pouquinho do meu processo, que são processos, assim, bem diferentes, vocês vão ver. E aí depois a gente abre aí, a gente conversa, tira dúvida, enfim, né? Então, vamos lá. Vou começar falando que o meu processo de TCC, que na época eu chamava de TFG, né, para gente, trabalho final de graduação, aconteceu de uma forma, assim, um pouco semelhante do que está acontecendo agora no nosso curso, né? A gente tem fundamento de TCC e depois o TCC mesmo, né? E aí eu tive também uma primeira disciplina no nono semestre para fundamentar, né, para entender meu tema, para fazer o recorte necessário,
E o segundo semestre, o que seria o 10º, né, eu desenvolvi, de fato, o projeto. Então, também foi dividido aí dessas duas formas. No primeiro semestre, eu tinha professor da disciplina, que acompanhava todo esse processo, né, de entendimento, de aprofundamento mesmo do tema e da pesquisa. E aí, nessa segunda etapa, né, do segundo semestre, a gente escolhia o orientador. Então, a pessoa do orientador aparecia nesse segundo semestre um pouco diferente do que a gente tem feito aqui, né, que o orientador está aparecendo desde o começo. Por coincidência, digamos assim, o meu orientador foi também professor da disciplina. Então, na verdade, ele acompanhou meu projeto, meu trabalho durante o ano inteiro, né? No decorrer da disciplina, que seria o nosso TCC1, eu achei que estava funcionando muito bem o trabalho com ele, assim, as orientações tinham sido muito positivas, o trabalho estava caminhando muito bem. E aí, quando a gente ia se matricular em TCC2, a gente recebia uma ficha em que a gente explicava direitinho o nosso tema, como a gente estava desenvolvendo, um pouquinho do trabalho, e aí a gente colocava 3 professores em ordem de preferência, para que, não sei como que eles faziam essa distribuição lá, né, mas aí que os alunos fossem distribuídos e depois divulgavam uma lista com os orientadores. E aí eu coloquei ele como minha primeira opção, justamente porque eu tinha sentido que tinha rolado muito bem esse início de processo. E aí ele me recebeu, e aí então, assim, eu tive o meu orientador, digamos assim, durante um ano todo. Mas não foi o processo comum, né? Meus colegas normalmente fizeram a disciplina com o professor, e aí depois tinha uma orientação com outro professor. Eu tinha alguns, assim como o Oz falou na semana passada, né, cada faculdade, aí universidade, cria sua resolução, suas normas, assim, de TCC, e aí eu tinha também essas normas, esses objetos que eu tinha que entregar, e eles eram mais restritos, eu acho, que os de Oz, assim. Por exemplo, o meu trabalho de TCC tinha que ser um projeto, tá? Um projeto de arquitetura, um projeto de urbanismo, mas eu tinha que trazer esse objeto, né? Esse projeto, tinha que desenvolver um projeto. E aí eu tinha que entregar o que a gente chamava de caderno, né? Com toda a fundamentação do trabalho, e tinha que apresentar 4 pranchas A1, uma maquete, e na época foi 2014, estavam começando a questionar sobre a necessidade da maquete física, se tinha maquete eletrônica, sabe? Era uma conversa, mas assim, precisava ter maquete física. E aí tinha a entrega de um CD, eles pediam também uma mídia, na época era um CD, para ficar tudo registrado lá. Então, o caderno, o dossiê, eram 3 vias, né? A gente entregava para os professores da banca avaliarem antes, né? Assim, era quase um mês antes, um pouco menos de um mês, para eles avaliarem. Então, a gente entregava o caderno e aí ficava um período para montar as pranchas, fazer a maquete, montar a apresentação, né? Então, essa parte final acabava ficando dedicada aí um pouco a esses produtos, certo? Então, assim, de modo geral, o processo foi esse. Vou mostrar um pouquinho agora especificamente do meu processo, né, do meu trabalho. Como ela já falou, se trata de um centro de educação infantil. Desde o início, quando eu comecei o semestre, eu queria trabalhar com algum projeto lúdico, um projeto que envolvesse crianças, enfim. E aí, quando eu fui fazendo esses recortes, eu cheguei num centro de educação infantil, né? E aí, tudo isso foi embasando meu trabalho em cima de demandas existentes, né? Eu queria muito trabalhar estudar a região que eu moro, né? Arthur Alvim é um bairro muito próximo do bairro que eu moro. Eu morava em São Paulo, eu morava na Zona Leste, então eu queria muito trabalhar nessa área. Então, a partir desses desejos e do que eu imaginava que eu queria trabalhar, eu fui fazendo esse recorte para ir desenvolvendo o projeto, né? Então, essa parte de fundamentação que vai para o caderno acabou sendo desenvolvida mais nesse primeiro
semestre de TCC, né, em que a gente pesquisa, se debruça mais até em legislação mesmo, entender o tema, o que a gente precisa, programa de necessidades, tudo isso, e aí isso já dá um caminho já bem andado para o caderno, né? E aí, um dos meus produtos é esse caderno que está aqui. Nele aqui eu resumi não, né? Coloquei todas essas informações desde de TCC1, e aí no final eu já anexei também a parte de projeto, né? Porque o caderno ele vai crescendo com o passar do desenvolvimento. Então, em folha 3, né? Elas estão reorganizadas, mas é um material que também apareceu nas pranchas A1 de apresentação. Então, eu vou abrir aqui algumas partes, apresentar aqui algumas partes do caderno, só para eu ir estruturando como foi feita essa pesquisa de início, tá? Porque ele está bem numa ordem assim que ajuda mesmo a entender esse processo. Não vamos parar para ler ele todo, muito menos analisar ele inteiro, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, eu vou aqui apresentar a minha tela. Colocar a tela inteira, porque aí quando eu for mudando, vocês vão vendo junto comigo. Então, vamos lá. Coloquei ele aqui numa parte já mais para frente, né? Antes tem aquela parte toda de sumário, índice de figuras, tudo bonitinho. Mas ele está dividido em 4 grandes capítulos, digamos assim, né? Que é o tema, o terreno, né? O local de estudo, estudos de caso e o projeto em si, né? Que é o último capítulo que foi alimentado mais no final do processo. Então, nesse primeiro momento de tema, é quando a gente está se encontrando definitivamente, né? Que a gente tem essa noção e começa a pesquisar um pouco mais para definir exatamente o que vai ser esse objeto. Então, aqui, como eu estou falando de um centro de educação infantil, eu fui entender toda a história da educação infantil, desde quando começa essa preocupação com as crianças dessa faixa etária de 3 a 6 anos, né? Como que isso se inicia, primeiramente por uma necessidade, né? De deixar as crianças para ir para o trabalho, depois também entende-se que tem uma necessidade de desenvolvimento, né? Social, motor, tudo isso atrelado. Depois ele passa a ser um ensino optativo, passa a ser uma parte obrigatória. Então, todo esse histórico de como chegamos até um centro de educação infantil. Até como a gestão disso, de quem é feita, né, se é o governo municipal, se é o governo do estado, se é o governo federal, tudo isso para chegar, né, no desenvolvimento desse centro, certo? Então, tem todo um histórico aqui, acabo chegando, né, nessa questão da educação infantil em centros de educação infantil, que é como a cidade de São Paulo organiza os alunos nessa faixa etária. Acabei tendo que entrar no método pedagógico que o Centro de Educação Infantil da cidade trabalham, né, porque isso interfere diretamente no meu projeto, no meu programa de necessidades. Então, acabei entrando aí no construtivismo também. Toda a ideia, a divisão por faixa etária das classes, né, o desenvolvimento dessas crianças. E aí, né, fui fazendo esse apanhado de informação que foi alimentando aí questões que eu teria que abordar no meu projeto, né? Não tem como fugir. O meu segundo capítulo, como eu falei para vocês, é do bairro. Estou falando bem por cima, tá, gente? Porque não é muito foco, só para a gente contar mesmo como foi. O segundo capítulo aí, eu fui descrever sobre o bairro, né? Comecei desde o histórico do bairro, o que acontecia, né? Porque Arthur Alvim tem uma relação muito forte com a linha de trem, né? Que passa por lá até hoje, também passa a linha de metrô. Para quem conhece São Paulo, né? Se tiver alguém aí que conhece, a gente tem a estação Arthur Alvim, muito próxima do terreno, inclusive. Então, toda essa história, como essa malha urbana foi crescendo, né? Na Zona Leste, tem uma periferia aí
da cidade. Aí passamos aí, né, para localizar esse bairro. Na época, né, 2014, São Paulo era dividido em subprefeituras, então o bairro fazia parte da subprefeitura Penha. Hoje, se não me engano, são prefeituras de bairro, alguma coisa nesse sentido, mas continua fazendo parte aí da Penha. Então, como é dividido, né, como ele se encontra aí na malha urbana, comecei a fazer análise. Eu sempre falo começamos, porque eu sempre entendo que tem a discussão eu e o orientador. Mas comecei a fazer aí a análise, né, urbana, então entender qual o uso, os usos presentes aí, né, nessa região, né, como que isso está presente, localizei aí o terreno. Para escolher o terreno também foi um processo, né, para ver aí qual terreno ia receber melhor essa demanda. Então, localizei o terreno, entendi a topografia desse terreno, é uma topografia um pouco acidentada, e eu tive que absorver isso no meu projeto. Estudei, né, o sistema viário, tanto para acessar, quanto para entender como isso ia influenciar no projeto de um centro de educação infantil. Mapas temáticos, né, como o uso do solo, gabarito, tudo isso para entender o entorno. E, aqui, se não me engano, é gabarito, e as questões de plano diretor, né? Eu peguei um processo aí do plano diretor que ele estava enrolado, a prova não aprova, mesmo assim a gente tinha uma prévia do que poderia acontecer se fosse aprovado, e aí eu fiquei nesse vai, não vai, sabe? Entre os planos diretores aí. Mas acabei utilizando um novo. Ele foi aprovado assim no meio do processo, mas eu já tinha uma prévia do que poderia acontecer. E aí, o plano diretor em São Paulo ele é definido por macrozonas, né, e macroáreas. Então, o meu terreno estava numa macrozona de estruturação e qualificação urbana e uma macroárea de redução de vulnerabilidade urbana. E aí isso me ajudou também a justificar o tema do meu projeto, né, a minha proposta para a área, né. Sobre zonamento, era zona residencial 1, então, como se tratava de um centro de educação infantil, não tinha muito problema, porque é um uso que é permitido, né, na zona, inclusive incentivado. Opa, passar aqui. E aí, aqui, ainda seguindo, né? Ah, sim. E aí eu tinha que justificar a minha demanda, né? Eu precisava justificar se existia mesmo a necessidade de um centro de educação infantil nesse lugar, porque não faria sentido, né, a gente projetar um centro de educação infantil e, de repente, não há demanda. E aí, pesquisa junto com a Secretaria Municipal de Educação, consegui os boletins mensais, assim, de demanda, eles têm esse controle, né, pelo menos tinham na época, devem ter hoje em dia também. E aí eu peguei as demandas, assim, se não me engano, por um ano inteiro, e consegui ver a média da demanda para o bairro. Então, assim, a demanda existia, estava numa zona favorável, né, para o uso, e um terreno super acessível, né, fica numa zona residencial, então as pessoas que moram próximas ali poderiam utilizar, acessível de metrô, de terminal de ônibus, tudo isso. E aí, só para ilustrar, nesse processo do TCC1, eu desenvolvi essa maquete aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque ela é um pouco grande, mas ela me ajudou a definir principalmente o terreno. É uma maquete de topografia, ela é bem simples, tem só os gabaritos aqui. E aí, aqui que a gente estudava um pouquinho, vou abrir aqui a minha tela só para ver se eu estou conseguindo mostrar direitinho para vocês. Acho que sim. E aí, aqui, a partir daqui, eu conseguia definir, estudar algumas coisas assim mais pontualmente, né? Já está uma maquete velhinha, então o verde já perdeu a cor, o azul já perdeu a cor, mas dava para estudar um pouquinho a área. E aí, para quem conhece São Paulo, a gente está aqui em Arthur Alvim, aqui é a estação Arthur Alvim, e aqui já é a estação Itaquera. Então, aqui a gente tem o Corinthians, né, o estádio, shopping, terminal, Poupa Tempo, que aqui eu acho que é como se fosse o saque, né?
tudo isso está aqui. Essa parte aqui eu representei porque tem uma importância para a região, né? Mas aqui mais localmente para a minha área de estudo, certo? Então, isso aqui foi no TCC1, estou fazendo essa análise urbana. E aí a gente tem estudos de caso, né? A gente sempre, quando vai começar algum projeto, o professor sempre pede aí alguns estudos de caso, alguns exemplos, e aqui não foi diferente. Eu deixei um capítulo só para estudo de caso, eu acho que no caderno tem 3, mas no percurso, né, apareceram muitos outros. E aí os estudos de caso foram muito importantes para eu definir algumas questões do meu programa de necessidades, principalmente. Porque a SEI, né, por ser uma instituição, assim, recorrente, né, ele já tem um programa de necessidades dele, conversei, né, com algumas professoras, pessoas que trabalhavam em C, então a gente já tem, assim, um programa de necessidade básico, digamos assim. Só que tinha algumas coisas que as pessoas sentem falta, algumas demandas existentes, alguma coisa que fica mais interessante para o fluxo, né, funcionar melhor. E aí o meu programa de necessidades foi adicionando coisas, né, adaptando coisas que durante essas conversas, essas pesquisas foram aparecendo. E aí os estudos de caso foram bem importantes para me alertar para algumas coisas, e aí eu vou mostrar para vocês. Eu setorizei todos os meus estudos de caso em administração, apoio, didático, né? E aí, quando eu fui setorizando, eu via que as áreas de circulação faziam muito, ocupavam muita área no projeto, né? Em todos os casos. E aí, isso me chamou a atenção, porque normalmente quando a gente está projetando, a gente tenta enxugar as áreas de circulação ou deixar que as áreas de circulação se tornem áreas úteis, né? E aí me chamou a atenção e eu fui entender um pouquinho dessas áreas de circulação e o quanto elas são importantes para a conexão dos alunos nessa faixa etária, né? Então, as atividades acontecem também nessas áreas de circulação, foi uma coisa que me chamou a atenção e eu levei também para o meu projeto. E aí, esses gráficozinhos acabaram me ajudando também no meu programa de necessidades. Lógico que não é uma matemática exata, se deu 20% de área, eu vou seguir 20% de área, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Nunca é um quebra-cabeça perfeito, sempre é uma balança que você vai dimensionando as coisas, mas me ajudou muito aí no meu programa de necessidades, né? Então, estudo de caso sempre é importante e no processo me alertou aí para várias questões. E chegamos no projeto, né? Que é uma parte aí que a gente já estava aí finalizando, no finalzinho do TCC1 e começando aí o TCC2. Aqui, antes de falar do projeto, eu faço essa síntese, né, de tema e terreno, porque como estava em capítulos separados, eu senti necessidade de fazer essa costura, né, então entender quem é o meu público-alvo, as faixas etárias, como são divididos por conta do método pedagógico, entender quais pontos são importantes aí no projeto, a demanda que existia, então tudo isso eu fui fazendo, né, esse apanhado aí, justificando o porquê desse projeto nesse terreno, né? E aí entrei na questão do que foi o meu partido arquitetônico, né? De quais elementos nortearam aí, digamos assim, o meu projeto. E aí eu entrei em 3 elementos, que são elementos que vocês vão ver. Vou mostrar rapidinho o projeto, e vocês vão ver que são elementos que aparecem assim em todos, são voltados, eles aparecem em vários momentos, né? Que são 3 elementos que são muito presentes nesse período da educação das crianças, tá? O primeiro elemento são justamente os momentos de convivência e de recreação, né? O quanto é importante para o desenvolvimento social da criança nesse período. O segundo momento são formas geométricas e orgânicas, contrapondo principalmente as formas geométricas que estão nessa questão de raciocínio, de capacidade motora, cognitiva, né? Está nesse processo aí pedagógico também. E, por fim, o uso das cores, que também envolve aí assimilação,
concepção, processo cognitivo e tudo mais. E aí eu optei pelas cores... Gente, me falhou a cabeça. Pelas cores primárias. E aí, quando eu mostrar o projeto, vocês vão ver que ela tem muito... Eu falo das cores, todo mundo espera muita coisa de cor, né? Mas eu gostava da possibilidade de que as crianças pudessem participar de alguma forma, seja com cartazes, seja com colagens, né, dos corredores, de algumas paredes. Então, as cores ficaram bem pontuais em pontos de circulação, em alguns guarda-corpo, né, em alguns elementos, tá? Eu acho que eu vou passar aqui fala um pouquinho de fluxograma e tudo mais. Vou passar aqui um pouquinho para a apresentação, e aí, porque acho que dá para ver melhor o projeto lá, ou então mesmo nas pranchas. Mas acho que aqui na apresentação, pronto, aqui acho que dá melhor para a gente ver. Vou mostrar a maquete, porque eu tenho ela aqui também. Essa aqui foi o final, tá? Eu tô até com medo de mexer demais e ela cair, gente, porque ela tá bem velhinha já. As árvorezinhas vou tirar, porque elas vão cair com certeza. Mas ela tem essa implantação aqui. Espero que dê para ver, mas se não der, não tem problema, as imagens acho que dá para ver melhor, tá? E aí, a gente tem aqui, né, o partido, que foi onde eu parei aqui no caderno. Só para finalizar aqui rapidinho o caderno, opa. Tem essa parte de evolução do projeto, eu coloquei aqui também, tem uns croquis, uns rabiscos, né, uma questão de onde eu coloquei as cores, por exemplo, e aí algumas imagens, né, já finais, e uma descrição mais técnica. Aqui eu falo do tipo de estrutura que eu usei, como eu resolvi insolação, ventilação, acústica, como eu resolvi o fluxograma, enfim, essas questões, né? O porquê do pé direito ser um pé direito mais baixo, né? Por conta do público-alvo, por que eu usei a estrutura, então essa parte aqui é uma parte mais técnica, né? Aí sim, aí vamos aqui para o projeto rapidinho. Então, já falei aqui para vocês um pouquinho as formas geométricas e orgânicas, as questões das cores e o espaço de recreação e convivência. Então, o projeto acaba todo se voltando para esses espaços de recreação e convivência, tá? Eles são sempre o centro, assim, dos ambientes, esses pontos de encontro. E aí, essa parte geométrica e orgânica acaba virando uma brincadeira nas marquises e também em alguns corredores, porque, de novo, né, eu trouxe essa questão entendi nos estudos de caso que os espaços de circulação também são uma brincadeira, também são um lugar de encontro, né, o brincar como aprender também. E o uso das cores, como eu falei, coloquei pontualmente em alguns espaços, principalmente de circulação, nas rampas, brinquei um pouquinho também nos cobogós, tem uma fachada de cobogó, eu estudei as cores aplicando no interior do cobogó, e aí, dependendo da rua que você vê, a fachada ficava de uma cor diferente, né? Os cobogós são todos iguais, só a aplicação de cor no interior que te dá essa impressão, dependendo da posição que você vê, da fachada da rua que você está transitando, você vê a fachada de uma cor diferente, mas uma questão lúdica, de brincadeira mesmo. Então, só para dar uma apresentação assim bem rapidinha, algumas condicionantes externas. Eu tenho aqui a Avenida Guiadiaia, que é uma avenida de bastante movimento, bastante barulho, então eu queria um pouco afastar o projeto, afastar um pouquinho as áreas mais silenciosas, né, fechar um pouquinho para esse movimento, e aí acabou, só que o acesso de funcionários acontece ali, e as circulações verticais. E eu tenho a questão da topografia, né? A topografia do terreno é bem acidentada e eu queria aproveitar de alguma forma. Então, eu tenho um pavimento que ele é inferior, mas ele não é totalmente um subsolo, porque ele é aberto aqui nessa rua, que se chama Nelson Tartus, está um pouquinho cortado, mas ele aí eu tenho o meu acesso principal, né, como um térreo, tem um pavimento inferior e um pavimento superior para aproveitar aí a topografia. Os acessos, eu tenho um acesso principal pela Rua Marjorie, porque era uma rua que abrigava melhor, né, esse novo movimento e de uma forma
não é uma rua assim, não é uma avenida, né, perigosa para atravessar as crianças, enfim. Tem o acesso de funcionários e de veículos numa rua mais movimentada, que é a Avenida Águia de Aia, e tem um acesso de serviço aqui na lateral, vocês vão ver que é porque está ali próximo ao refeitório, cozinha, então entrada e saída, né, de lixo fica fica facilitado. Só para falar um pouquinho dessa questão da topografia, então meu acesso principal se dá por esse térreo, que na verdade é um pavimento intermediário, e aí essa saída de serviço, de entrada e saída, carga e descarga, né, tá aí no pavimento inferior. Rapidinho aqui, então, no meu térreo eu tenho o meu acesso principal, eu tenho uma baia, né, de acesso aí para os pais deixarem os filhos, quem for de carro. Tenho essa questão do centro, né? Todo o projeto é voltado para essa área de recreação, para esse pátio central. Tem essa parte administrativa aqui e também umas salas de apoio, e aí aqui eu coloquei umas salas que sentiam-se as necessidades, mas não existia, como salas de carrinho para as turmas de berçário, nesse sentido. Tenho a área que é oposta, né, que é uma área de apoio de copa, lavanderia, sanitários, vestiários. Tenho a sala, começam essa lateral aqui, são as salas de aula, e aí vocês vão ver que esse miolo da sala, elas mudam quando muda a faixa etária, né? Então, berçário 1 e berçário 2 são as crianças menores. Elas ficam nesse pavimento térreo justamente porque o deslocamento é sempre por carrinho ou no colo, né? Então, elas ficam no pavimento térreo, e esse miolo da sala, ela tem um espaço que a gente chama de sala de mamadeira, seria uma copa, né? Mas a gente chama de sala de mamadeira para ficar assim mais aconchegante, e um espaço de fraldário, né? E aí tem o sanitário na lateral para os professores poderem utilizar. Lá em cima, deixa eu ver se eu vou mostrar em cima, embaixo a gente tem um pátio coberto, já é uma sala diferente, porque a gente tem um mini grupo 1, então as necessidades são outras, e aí no mini grupo 1, a gente já tem o sanitário mesmo, né, e aí com espaços para infantil, né, a bacia infantil, e a bacia adulto também para a professora, e aí o mini grupo 1 pedia um espaço de descanso, que seria uma sala de soninho, digamos assim. Então, a gente tem diferenciado, né? A gente tem essa parte cercada separada, né, um uso separado aí de estacionamento, que foi uma coisa que pedia na época, e que se fosse hoje eu não colocaria, tá? Algumas coisas nesse projeto eu já mudaria, estacionamento com certeza é uma delas. A cozinha, né, aqui junto do refeitório, e por isso essa saída, né, entrada e saída de serviço aqui embaixo. E aqui a sala que eu já falei, né, o mini grupo 1 e mini grupo 2 pediam aí uma sala de descanso, uma sala de soninho. Então já é um programa diferente do que a gente tem lá em cima no berçário. E no pavimento superior, coloquei o infantil 1 e o infantil 2, são as turmas maiores, são a turma que já estão ali nesse processo de alfabetização. Então, já são salas diferentes, né? Mas tem todo um estudo de altura da lousa, do mobiliário. Aí já precisam, já tem também usos assim mais comuns de sala de informática e sala de leitura. Optei por colocar a sala de leitura já junto dessa turma, não que as outras não utilizem, mas porque já está nesse processo, né, de alfabetização. E tem um espaço aqui de brinquedoteca e o solário, tá? Questão de insolação. Todo o projeto é voltado para o leste, tá? E como eu resolvi, e aí tem a especificação do vidro bonitinho, né, que está voltado, tem uma brincadeira com as ondas aí, esqueci de falar, mas bem rapidinho, todos os corredores, né, são em ondas, e aí as paredes brancas tem essa brincadeira. Tem a escolha aqui das esquadrias, então as esquadrias têm um jateado também que faz esse desenho da onda, né, tem a altura aí certinha. E como foi resolvido o oeste, né?
O Oeste tem toda essa brincadeira do Cobogó que eu tinha conversado com vocês, e além disso, todas as salas foram deslocadas e o corredor passou para o lado Oeste. Isso aconteceu durante o processo de projeto mesmo, justamente para proteger as salas de aula, né? Então, eu tenho os corredores sempre para Oeste, né? Área de circulação para Oeste, e aí essa fachada tem a brincadeira do Cobogó, que dependendo da onde eu observo, né, de que rua que eu estou observando, eu vejo de forma diferente e acaba que fica o sombreado, né, também para os corredores. E aí aqui nessa imagem de baixo dá para ver, é o mesmo Cobogó, é o mesmo desenho pintado, né, do mesmo jeito, mas por conta da posição, uma fachada parece azul e a outra parece vermelha. A questão de iluminação preocupou bastante durante as orientações do pátio coberto, né? Por ele ficar muito escuro, porque a gente só tem iluminação pela rua Nelson Tartucci, então poderia ficar muito escuro. Então, abriu-se aqui, né, uma passagem até de ventilação, também iluminação, que eu chamava de jardim, e tem também uma brincadeira no piso aqui dessa área de recreação central com algumas partes translúcidas, e aí que elas são encaixadas aí nessa área de recreação, né? Então cria aí uma brincadeira para quem está em cima e acaba iluminando quem está lá embaixo, tá? Ajudando aí na iluminação. Questão de estrutura. Como eu tinha que encaixar o meu projeto numa topografia acidentada e já existente, eu queria muito aproveitar os níveis, né, para criar os acessos, eu não podia criar vigas muito altas, né, estrutura, perder muito com altura, porque senão eu ia perder os níveis que eu precisava. Então, acabei optando por lajes nervuradas, tá, para eu ganhar maiores vãos com menores espessuras. E aí, acabei fazendo esse estudo aí da estrutura com a laje nervurada, que me ajudou a alcançar os níveis que eu precisava, certo? Olha, eu acho que é isso. Aí eu precisava mostrar, né, fachadas e cortes, e aí tá também na minha apresentação, ou nas minhas pranchas, desculpa. E aí, o que eu queria mostrar aqui também, deixa eu achar, acho que estão aqui, um pouquinho do que eu achei desse processo, né, vasculhando aqui as coisas, eu achei um pouquinho desse processo de desenvolver o trabalho. Então, aqui eu já estava no momento que eu já tinha entregado o caderno, né, para a banca analisar, e estava desenvolvendo já a maquete, né, para o dia da apresentação. Eu apresentei minha banca dia 16 de dezembro de 2014, então estou quase completando 7 anos aí de apresentação do TCC. Então, contar aqui. Engraçado também que eu estava olhando essas imagens, e aí eu notei que esse caderninho, eu tenho ele até hoje. E aí achei ele aqui nas minhas coisas, assim, o elástico até, assim, super folgado. Mas tem várias anotações aqui desse processo e que eu fiquei muito feliz de rever, assim, né, nesse momento. Desde de como eu ia organizar os capítulos, tá tudo aqui bonitinho. Tem alguns croquis também da volumetria, como a volumetria estava engessada, não sei se vai dar para ver, e aí eu discutindo com o meu orientador que eu queria alguma forma orgânica aqui no centro, e tudo rabiscado. Então, muito do processo está aqui, eu fiquei muito feliz. Quando eu olhei nessa foto, eu falei assim, gente, eu tenho esse caderno, e aí ele está aqui comigo. Inclusive, questões de datas, assim, eu lembrava que dia 16 de dezembro foi minha banca, mas aqui, por exemplo, a minha pré-banca foi do dia 27 ao dia 31 do 10, né? Então, tudo isso super anotado aqui, nem tão organizado, mas foi legal encontrar esses arquivos. Então, aqui foi em casa mesmo, desenvolvendo a maquete. Nesse último semestre, eu ia para a faculdade só uma vez por semana, era na quarta-feira, para ter orientação. Não compensava para mim ir desenvolver o trabalho lá, porque era super longe. Eu falei, né, eu morava na Zona Leste, e a faculdade é na Zona Sul, então, assim, era ônibus, metrô, enfim. Então, eu desenvolvia o trabalho em casa, e aí, às quartas-feiras, eu ia e passava a manhã conversando com o meu orientador. E aí, essa sou eu, esperando, aguardando a minha vez de apresentação. Um bichinho com uma cara cansada, arrumadinha, mas cansada, esperando aí o momento.
eram eu e mais 4 alunas que iam apresentar, então eu estava aí provavelmente esperando minha vez. Essa mochila, essa bolsa eu levei cheio de material, porque eu tinha que levar a maquete do metrô, eu fiquei com medo de quebrar, então eu levei parede a mais, cola, arvorezinha, tudo, e cheguei lá super cedo, porque se precisasse arrumar a maquete, arrumaria. Esses cartazes aqui no fundo são aleatórios, tá, gente? É sala de arquitetura, então acontece de ter trabalhos na parede, vocês sabem disso. Aqui é uma colega minha que também apresentou o projeto nesse dia, e eu quis colocar essa imagem porque eu estava conversando com Camila uns dias atrás sobre essa questão de processo do TCC, porque a gente vem de uma relação muito intensa com os nossos colegas, né? Muito trabalho em grupo, e muitas vezes passa o dia todo na faculdade, 5, 6 vezes por semana, e aí a gente chega no TCC, que é um trabalho gigantesco, e a gente desenvolve sozinho, e aí fica um processo super solitário, assim. Então, assim, não perder o contato com essas pessoas, ter essa troca, olha meu desenho, vê se você acha alguma coisa, lê aqui, vê se você consegue entender, sabe? Essa troca era super importante. E essa minha colega, ela tinha o mesmo orientador que eu, e o trabalho dela também era voltado para crianças, mas era outra área da cidade, era um abrigo, enfim. Mas a gente conseguia trocar muito, assim, então é muito importante, né? Ter alguém aí para fazer essa troca, certo? E aí aqui provavelmente a gente estava esperando a vez de apresentar ainda, e aqui, bonitinha, apresentando, provavelmente escutando algum comentário aí da banca, alguma coisa. Esse momento aqui é o momento que a gente sai da sala para esperar a nota, e aí, além dos meus amigos de curso, que todos estavam lá, e super me ajudaram naquela questão de cola pranchas, né? Arruma isso, arruma aquilo. Meus pais também saíram do trabalho e foram para lá. E esse senhorzinho é meu pai, guardando a minha maquete para mim, enquanto eu tô. Ele puxou a cadeira, falou: senta aí, eu vou guardar e tal. Então, aquele apoio necessário. E aqui já é o momento que a gente estava indo embora. Esse senhorzinho foi meu orientador. O nome dele é William Rosa, mas carinhosamente ele deixava que a gente chamasse ele de Willy, porque é como se escreve. Abrasileiradamente, né, o nome dele, então ele foi aí que me orientou durante esse 1 ano de trabalho, né, e aqui, felizinhas, aprovadas, finalizando aí, já era super tarde da noite, já preparando para ir embora, certo? Bom, mostrei o caderno, acho que mostrei a apresentação, né, mostrei até o meu caderno de rascunho. Então, não sei se falta alguma coisa, mas se faltar, vocês vão me perguntando, e aí a gente vai conversando, tá? Eu não estava vendo o chat, então eu vou olhar o chat agora se tiver mais alguma coisa. Nossa, tem bastante comentário, gente. Nem sei se eu vou conseguir ver tudo. Eu juro que depois eu vejo, mas se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer, que a gente vai conversando aí desse processo. Mas é um processo que eu gosto muito de falar, assim, né? Quando a gente está vivendo, assim, às vezes é meio cansativo, né? Para os meninos que estão entrando agora, eu espero que não tenha ficado muita informação, né? Para os meninos da 2021 que estão aí, calma que vocês, tudo que eu falei que pareceu estranho, vai aparecer para vocês, assim, de forma tranquila, não precisa se assustar. Diga, Kleber. Professor, e do processo da senhora já falou aí no começo que cada universidade tem seu regimento, suas referente ao TCC. A senhora conhece o do IFBA e sabe dizer as particularidades e as semelhanças do processo que a gente tem aqui, o processo que você passou? Olha, eu posso falar algumas coisas, mas aí Osnildo, Regina me ajudam, porque assim, é um processo que, na verdade, eu acho que a gente está construindo, né? A gente tem uma turma que está em TCC de fato, agora, uma turma bem pequena, e uma turma um pouquinho maior que está em fundamentos de TCC, então eu acho que a gente está meio que construindo junto isso ainda, sabe? Mas, assim, Regina e Ois, eu acho que vocês são as melhores pessoas para responder, assim, se a gente já tem de fato, algumas coisas fechadas, assim, né?
De padrão, eu não sei mesmo, padrão de entrega, assim, eu realmente não sei. O que eu sei é que a gente tem uma turma de TCC1 que está fundamentando o trabalho, diferente do meu processo, a turma de TCC1 já fala com o orientador, né, inclusive eu tenho uma orientanda, que é Camila, está em TCC1, mas a gente já conversa, já oriento ela no trabalho desde TCC1, e em TCC2 segue, né, já com orientador. Isso eu sei que é uma diferença, assim, bastante do que tinha lá. Ó, a Regina colocou aqui que não ter padrão. É isso. Não temos um padrão. E não temos um produto, né? Porque a gente conversou sobre isso também, sobre ser muito restritivo, né? Por exemplo, ter que ser um projeto e acabar podando várias outras possibilidades que podem aparecer. Eu posso tentar falar um pouco. Regina está colocando ali, deixa eu abrir minha câmera aqui. Quando a gente teve a primeira turma de fundamentos do TCC no semestre que passou, a gente tem um regimento do TCC dentro lá do nosso projeto de curso, e esse é um documento, certo? Aprovado, e está lá no nosso projeto. Só que tinha algumas coisas lá que esse documento era de 2017, né? Na época o curso estava sendo implantado, então não tinha nenhuma turma em TCC. E quando a gente começou a ter turma em TCC, a gente olhou para o documento e viu que algumas coisas na prática nos deixaram em dúvida, assim. Então a gente teve 2 reuniões bem longas, assim, de professores no começo do semestre passado, para tentar entender esse documento, tentar entender o TCC dentro do curso, né? Até uma questão de carga horária, pra, né, peitar que a gente entende que a importância do orientador ela tem que estar no PCC1 já também, né? E isso é carga horária para a instituição, né? Então tem essa questão também, mas a gente entende que é importante. E aí a gente vem construindo, assim, como a Regina falou, assim, de modo mais livre, e sem amarras no sentido experimental, até porque a gente lê em Fundamentos do TCC o que o Beck diz sobre o TCC em Arquitetura e Urbanismo, o que o Cal diz ou não diz, na verdade não há muitas restrições, né? E o que há é que o TCC deve versar sobre uma ou mais atribuições da profissão. Então, lá em Fundamentos do TCC, a gente abre lá, pega os documentos do CAL, do nosso conselho, e vê as nossas atribuições, assim, que são muitas, né? Então, a gente vai onde se sente confortável, né? A gente, que eu digo, aí o estudante que está pensando sobre o que ele vai estudar, né? Olha para as atribuições e vê onde ele se sente mais confortável. Mas é para ser bem livre, assim, nesse sentido. Jéssica, eu não sei se eu fico aqui, a gente não combinou nada, né, de se eu fico mediando e tal. Eu tô aqui meio nos Eu bastidores, acho que a mas gente tá a meio em ideia é uma casa, né? conversa. Assim, É uma conversa. Quem quem quiser quiser abrir o microfone, abre. comentar ou perguntar alguma coisa, pode falar. Kleber, diga aí, que levantou a mão. Eu de novo. E sobre a realização do projeto, assim, esse terreno ele existia, existe e teve alguma situação do projeto após a realização do TCC, alguma coisa nesse sentido, sabe? Tem notícias ou se só foi a apresentação e não teve mais? Tá. Esse terreno, ele é um terreno que existe, tá? Em algum momento eu devo ter passado, inclusive, mas tanto no caderno quanto na apresentação eu coloquei imagens, né? Minhas mesmo, porque no processo a gente vai bastante no terreno, visita, passeia no entorno, enfim. Então, ele existe. Ele é um vazio urbano, né? Aí o que acontece é que de vez em quando ele é usado como estacionamento, né? Um período, depois ele fica abandonado, enfim. Então, eu caracterizei ele como um vazio urbano, e por isso que seria interessante, né, a utilização aí para um bem da comunidade. Depois da apresentação, teve uma conversa, né, com o meu orientador, de repente, enviar para a Secretaria de Educação, mas aí a vida
tomou outros rumos, e aí ele ficou só com a gente mesmo. Mais alguém quer comentar? Eu estou olhando aqui porque eu estou vendo o chat também, os comentários de vocês, a sala do soninho. O chat está recheado de elogios e... Oh, gente, obrigada. Que lindo, que perfeita, brocou. A maquete, quando você mostrou a primeira lá, a topográfica, né, naquela escala maior. Que trabalho incrível, que massa. Quero estudar aí, né? Muitas pessoas querendo estudar nessa escola. A gente fica com medo de entregar um trabalho. Fica com medo do quê? Agora, os próximos trabalhos que envolver maquete, desenho, vou ficar um pouco mais exigente comigo, viu? Depois de observar os elaborados. Mais do que você já é com você mesmo, Kleber? Pois então. Porque Kleber já é bem exigente. Mas é bom, e pensem que é um processo de construção, assim, a primeira maquete, ela foi para esse primeiro momento de estudo, mas eu tinha consciência de que eu ia precisar dela, inclusive levei ela no dia da banca, porque ela me ajuda a pontuar muitas coisas de acesso, né, peculiaridades ali da região, né, o porquê, como esse terreno pode ser acessado, por que essas famílias têm que ser atendidas, enfim, são muitas justificativas, né, muitos estudos por trás, assim, que não dá tempo da gente falar assim tão rapidinho. E aí a maquete me ajudava muito. Então eu já construí ela pensando que ela me ajudaria durante o ano, né? Tanto que está aqui, 7 anos depois eu não tenho ela aqui, minha mãe guardou, eu trouxe para cá, está aqui ainda. Diga, Ezequiel. Oi, gente, boa noite. Eu queria parabenizar, né, e agradecer também pela apresentação. Isso aí soma no nosso repertório, né, para a gente que está iniciando essa etapa. E lembrei muito das nossas disciplinas de conforto, vi muito conforto aí. Então, é uma Nem coisa que você... imaginava que ia dar aula de conforto, viu? Não imaginava, né? Não. Mas apareceu aí, eu lembrei bastante das nossas aulas, né, de conforto térmico, qual outro, meu Deus? Esqueci o nome agora. Acústico, lumínico. Acústico, lumínico, todos esses. Eu queria saber se durante o processo você sentiu segurança no tema o tempo todo, assim, seguiu firme e falou, é isso mesmo que eu quero, ou titubeou um pouquinho, assim, ou teve várias opções de temas que você estava passando, coisas que ficaram entre linhas, sabe, do processo, que a gente não vê no resultado final. No início, sim, assim, igual eu falei um pouquinho, bem rapidinho, né? Mas no início eu sabia, assim, algumas coisas que eu queria, mas eu não sabia exatamente o que, né? Então, eu sabia que eu queria trabalhar na Zona Leste, mais especificamente nessa região ali de Artur Alvim e Carvalho, que é onde eu morava. Eu sabia que eu queria trabalhar com crianças, com alguma coisa mais lúdico, porque no escritório modelo eu tive um pouco de vivência em um dos projetos, eu não lembro qual, se era projeto 3, projeto 4, enfim, a gente fez um projeto de uma escola, e aí depois no escritório modelo eu peguei o finalzinho de um projeto que era uma escola, na verdade era um muro de uma escola, era uma ação, assim, um mutirão, e aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu quero trabalhar nesse lado lúdico, nesse lado com criança, e queria trabalhar na zona, sabe, na Zona Leste. E aí eu entrei meio sambando nesses assuntos, sabe, tentando entender assim o que eu poderia fazer para crianças, até que eu cheguei na faixa etária que eu queria trabalhar e aí fui entender onde que essa faixa etária está, né? Cheguei na educação infantil, o que me levou, por ser na cidade de São Paulo, me levou para a SEI, né, para o Centro de Educação Infantil. E aí, quando eu cheguei no SEI, vi que existia essa demanda, que era possível para a região, porque eu também não queria ir para um imaginário, né, criar assim. Então, vi que existia demanda, vi que casava muito bem com a ideia de projeto que eu estava querendo fazer, nesse momento, que foi aí no TCC, o que seria para a gente TCC1, né,
A partir daí, eu só aprofundei e segui, né? Mas eu entrei em TCC1 meio sambando, assim, com quereres, e aí eu fui recortando para chegar no SEI e aí levei para frente. Beleza, Pro, valeu. É importante ouvir isso, porque assim, a gente, pelo menos eu, né, queria entrar em TCC1 já com um tema definido, amarrado, e isso não veio, sabe? Tá, não, eu tô vendo todo mundo chegar desse jeito. Eu tô falando, calma, gente, calma. É importante você ter uma ideia, né? Você não pode chegar zerado, mas sosseguem o coração que a gente vai recortando e vai chegar num objeto bacana aí para vocês trabalharem. Diga, Mila. Oi. Gente, eu já conheci o seu trabalho, né, Pro, do Emal. E, assim, é só para dizer mesmo que eu sou encantada por ele, acho muito incrível. Assim, para mim, o ápice já é maravilhoso, né? Mas aí você fala, o Cobogó, as fachadas de um lado, né, de um lado você vê azul, do outro lado vermelho, eu acho, assim, incrível isso, assim. É o... Sabe, tipo assim, era só o que faltava, sabe? Tipo assim, tá tão bom e aí faltava isso, assim, ficou perfeito. E só para falar um pouquinho do que Zica falou nessa questão de tema, assim, a gente realmente chega. Eu acho que eu já tinha meu tema definido, acho que eu conversei com vocês já faz um tempão sobre o tema completinho. Assim, hoje já foi para um rumo assim, um pouco mais diferente. Ainda está mais ou menos, mas mudou bastante. E Kleber, né, fala assim de questão do trabalho, de ficar pensando assim no que a gente vai entregar e tal. Mas é igual a Jéssica falou, né? A gente vai aprendendo durante o curso, não é uma coisa que vai. E quando você chega no TCC, é meio que, tipo assim, nossa, realmente, eu acho que eu sei mais ou menos por onde ir aqui, né? Você entende que você realmente chegou no fim do curso, né? Que tá. É muito difícil, gente, cair essa ficha assim, você fica, meu Deus, realmente cheguei aqui no fim, e agora? Mas é isso, eu queria parabenizar de novo. Ah, e você falou do dia, né? A gente tinha comentado, eu tinha perguntado para você essa questão do tempo, né, da formatura, assim, de quando você se formou até agora, como você percebeu esse tempo. E aí eu te pergunto essa semana e vai ser semana que vem que você vai fazer 7 anos de formado. Então, são muitas coincidências. Isso, assim, acho que se você quiser comentar um pouquinho sobre isso do tempo mesmo, né? Como que esse tempo passou para você, porque eu gostei muito do que você me falou, eu acho que seria interessante as pessoas ouvirem. Falo. Peraí, eu juntei um monte de coisa que eu queria comentar aqui, mas eu acho que eu vou começar pela última e eu vou lembrando todo o resto. Ah, lembrei. O primeiro é que eu queria... Vou expor Camila aqui, porque Camila, isso que ela falou de há muito tempo estar com o tema dela definido, foi muito real, assim. Acho que faz um ano, mais ou menos, que Camila me procurou desesperada. Falou assim, eu preciso saber se isso dá para ser um tema de TCC, porque eu falei assim, mas Camila, que semestre você está? Calma, respira. Assim, claro que a ideia pode ser essa, mas aí você ainda vai estudar, vai recortar melhor, né? E ela veio com as palavras-chave todas definidas e agora já tem uma palavra que está balançando ali, então isso acontece. Tranquiliza o coração que vai dar tudo certo. Sobre a questão do tema não, do tempo, né? Foi isso que você me perguntou. Vou ver se eu lembro direitinho como você me perguntou na orientação, mas foi como eu senti esse tempo passar pós-formada, né, do final de 2014 até 2021. Achei uma pergunta super profunda, porque é muito complexo, ao mesmo tempo que, às vezes eu falo assim, gente, passou muito rápido, daqui a pouco eu vou fazer 10 anos de formada, mentira, 7, né, faltam 3 anos ainda, mas ao mesmo tempo que eu tenho essa impressão que passou muito rápido, quando eu estava vivendo, assim, esse pós-formatura, eu tinha a impressão que estava demorando horrores, sabe? E aí o que eu falei para Camila foi o seguinte, que naquela época eu tinha uma sensação de preciso fazer acontecer agora. Então, eu fazia muitas coisas, né? Então, me envolvia com um projeto com alguns colegas e fui para pós-graduação, que eu já estava, terminei a faculdade já pensando em fazer, então fui para pós-graduação, comecei a estudar para concurso, então eu fui fazendo tantas coisas e no final eu sentia que eu não estava fazendo assim nada, eu fui muito cruel comigo mesma, hoje em dia olhando assim, né, dessa forma. Então, e aí hoje em dia, quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, foi um período que passou tão rápido e eu fazia tantas coisas, mas eu achava que eu formei, que eu precisava fazer acontecer, que tinha que ser tudo rápido, sabe? Então, eu teria sido mais gentil com a minha eu recém-formada, apesar de que é tudo construção e foi necessário ser daquele jeito naquela época para chegar, né, aqui.
Mas, assim, é o complexo. Ao mesmo tempo que eu acho que passou muito rápido, quando eu estava vivendo, principalmente esses períodos mais tensos, assim, eu achava que estava demorando uma eternidade para passar. Mas é isso, sosseguem que vai dar tudo certo. A Jana falando que tá com essa sensação. Calma, Jana, a gente pensa, vê direitinho o que a gente quer fazer, põe a cabeça no lugar, e aí parte para fazer. Não pode ficar parado também, né? Mas pensar o que quer fazer direitinho e partir para cima. Ô, Pro, eu queria te perguntar se o tema da escola você tinha abordado na sua graduação já, em alguma disciplina de projeto, né? Já. E assim, quando você estava no TCC, algum colega daquela turma de formandos também estava com um tema como o seu, de escolar. E aí, se sim, qual a diferença? Né? Assim, sei lá, faixa etária, por exemplo, ou método, né? De ensino. Tá. Eu tive uma das disciplinas de projeto foi escola, mas foi escola fundamental e médio, né? Não era uma escola de educação infantil no programa de necessidades, né? Nas referências que a gente recebia. Então eu já tinha, né? Tinha tido a disciplina de projeto voltado para a escola, mas era para uma faixa etária diferente, né? Não me lembro, pelo menos assim, em contato comigo, não me lembro de alguém trabalhando com escola. O que eu tinha era essa colega minha, né, a Ingrid, que apareceu nas fotos aí em algum momento. Ela trabalhava, o trabalho dela era um abrigo voltado para crianças dessa faixa etária. Então, assim, de certa forma, a gente conversava um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil nessa idade. Mas, assim, eram funções completamente diferentes, né? O meu era uma escola e o dela era um abrigo, então as crianças moravam lá, tinham outras demandas e tal. Mas essa questão de formação mesmo, né? De desenvolvimento das crianças, a gente conseguia trocar figurinhas, até de estudo de caso, às vezes uma mandava alguma coisa para outra. Então, a gente tinha essa troca em relação ao público, à faixa etária, mas de programa de necessidade, de funções, não. Não lembro de ninguém que trabalhou escola junto comigo, assim, nesse mesmo período, não. Tinha muita habitação de interesse social, muito nesse sentido. Eu tenho outra pergunta também, Sim. que você mostrou 2 maquetes, né, que você levou para a banca, né, maquetes finalizadas, assim, né? Isso. Como é que você estudou a volumetria que depois resultou, né? Você fazia Eu tive estudos com maquete intermediárias, mas perdi. Essas eu não tenho, porque essas eram daqueles. Sabe aquela maquete que você faz com papel que você tem ali molinho e vai? Sim, então, assim, essas não tinham como eu guardar. Mas eu tinha muito esse processo. Muito. Tinha isso Até porque sua primeiro. metodologia. Primeiro foram bloquinhos mais fechados, e aí depois eu queria trazer a curva das marquises, então tiveram muitos bloquinhos e muitos recortes de marquise, mas é naqueles papéis que a gente faz, recorta, cola, monta, tira, e aí essas se perderam no caminho. E essa coisa da maquete de estudo, era você que partia de você ou o seu orientador pedia, não, bora fazer uma maquete de estudo? Ou seja, qual é a metodologia, vamos dizer assim, porque os meninos, a gente estava falando de metodologia na semana passada. Tá. Que metodologia eu uso no meu TCC? Né? Bom, claro, fazer pesquisa de diferencial bibliográfico faz parte do método, né? Propor um projeto de arquitetura também faz parte do método, mas assim, dentro do processo projetual mesmo, né? O que era seu e o que era solicitado pelo teu orientador. Tá. A questão da maquete, para ser sincera, assim, eu não lembro muito de quem partiu, mas eu lembro que as nossas orientações eram uma sala que tinha uma mesa assim grande, redonda, e toda a orientação a gente era muito manual, assim, era muito de lapiseira. É porque esse caderninho aqui, depois que eu abri, eu fiquei super feliz, porque tem muitos croquisinhos aqui, sabe, do processo. Um dia eu vou fotografar aqui para colocar nessa apresentação de TCC,
porque tem muitos croquisinhos mesmo riscados, e eu sei claramente que tem alguns riscos que são meus e alguma coisa que ele riscou e falou assim, não sei se isso funciona, sabe? Algumas coisas assim. Então tinha muito isso de pegar, assim. E aí nisso que saía, tem algumas páginas rasgadinhas aqui, que pode ter sido inclusive para colar na maquete. E aí as nossas orientações eram muito de pegar e ver, olha, não sei se funciona, põe a luz, sabe? Não, os meninos vão achar que eu tô falando isso porque a gente gosta de falar de desenho à mão, mas eu juro que não é. Eu não lembro de orientação, assim, em computador, sabe? Não, eu não, apesar de eu ter feito, né, tem até uma maquete do SketchUp que é bem assim, hoje em dia vocês fazem coisas, assim, muito melhores do que eu. Mas foi muito esse processo de, durante a orientação, a gente conversava e eu rabiscava muito, e aí eu levava isso para casa e passava, né, na medida certinha, via se funcionava realmente, e passava para essa parte mais técnica. E aí os nossos encontros eram sempre de muita criação, muito rabisco, cola, tesoura e etc. Eu acho que foi uma coisa que dá necessidade mesmo, assim, dos dois. Por isso que deu certo, e por isso que lá no TCC1 eu quis continuar com ele no TCC2 também. Também, obrigado. Temos mais questões para a professora Jéssica? Mais elogios? Mais dúvidas, comentários? Vinícius. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu queria parabenizar primeiro a Pro por ela ter apresentado o trabalho para a gente. Achei tudo muito lindo, amei as soluções. E falar também que veio muito a calhar assistir isso hoje, porque a gente apresentou o projeto hoje da minha turma e foi justamente com a mesma faixa de atendimento, né, de idade das crianças. E, nossa, muito lindo, Pro, amei mesmo. Meus parabéns. E também parabenizar o curso, porque eu estou gostando muito dessas conversas, por mais que eu não esteja fazendo TCC agora, né? Mas eu estou gostando muito, assim, de horas na semana passada foi muito boa também. E é isso, gente. Só parabenizar, porque estou muito feliz. Obrigada. E depois eu quero ver o projeto de vocês. Pode deixar, se você for no Instagram dele, você vê alguma coisa que tem lá. Opa! Tá bom, entendi. Mas, Vinícius, eu acho fundamental, assim, a gente estar em contato o tempo todo com a produção do curso, né? Então, esse momento não é só para gente que está formando, né? A intenção é que a gente se abra para a gente mesmo, né? E a gente se absorva, né? Tem aquela coisa de troca. De troca, né? E eu me lembro, eu acho que eu estava no terceiro semestre quando eu fui para. Eu só participei de uma Bienal de Arquitetura de São Paulo, tá? E eu lembro de não entender nada do que eu via, graficamente falando, né? No começo, e aí eu estou pensando aqui nos ingressantes, nos calouros, né? Talvez seja tudo muito abstrato, né? Não tem noção espacial, às vezes, né? Não sabe o que está sendo representado, mas é um exercício, né? De a gente estar em contato com isso o tempo todo, e aí a gente vai grudando, né? Eu acho fundamental. E é engraçado que dá essa sensação mesmo. Eu lembro, assim, que nas apresentações, né, de TCC, são sempre apresentações abertas, e desde o início eu gostava muito de assistir, porque eu pensava, gente, eu vou ter que passar por isso, então eu quero assistir todas que eu puder para entender como é que eu vou fazer isso. E nas primeiras eu ficava, gente, não tem condição. Eu não vou conseguir pensar em tudo isso. Eu não vou conseguir justificar tudo isso. Assim, né, parece um bicho de 7 cabeças, e aí quando você vai passando no decorrer do curso, é um pouco do que Camila falou, assim, não, pera, eu entendo disso, né, então, para quem está já no final, já vê com outros olhos, né, então, assim, quem está no início
calma que vão chegar todos esses assuntos, assim, de alguma forma, e eles vão ser transformados aí, vão aparecer no TCC de vocês. Tiago levantou a mão. Eu também conhecia. A gente acho que no dia do EMAL só não viu a parte das fotos do dia, né? Mas o restante do trabalho a gente conhecia por conta das atividades do EMAL lá, que a gente organizou. E eu também, desde aquele dia, achei muito legal. O projeto de escola foi um dos que eu mais gostei também. Eu ia perguntar se foi um dos projetos, né, de tipologia que você mais gostou e se isso influenciou na escolha para ser no TCC também. Foi. No percurso, né, porque a gente tem várias disciplinas de projeto, cada um a gente vai tratando de uma escala, de um objeto diferente, e o processo da escola foi um processo, foi um dos projetos que eu gostei bastante do processo. Mas, igual eu falei, lá no início de TCC1, eu sabia que eu queria envolver crianças de alguma forma e queria trabalhar na Zona Leste de São Paulo. A escola foi chegando um pouco a partir das demandas que eu fui encontrando, sabe? E aí eu fiquei muito feliz e abracei essa ideia do centro, né? Mas não foi uma coisa que apareceu de início. De início eu tinha a ideia do lúdico da criança e do território que eu queria, né? Estudar ali e intervir. E aí, quando surgiu a demanda da escola, eu não que a gente se sente confortável, mas eu me senti feliz porque dos projetos foi um dos que eu mais curti o processo, sim. Certo? Algo mais? Então, acho que a gente pode ir encerrando, né, encaminhando para boa noite. Jéssica, muito obrigado por estar conosco nessa segunda edição. A gente quer fazer ainda, temos programadas 2 edições desse bloco que a gente chamou de Pratas da Casa, mas agora em 2022 aí, tá? Possivelmente aí no mês de fevereiro. A professora Delânia e Regina. É isso? Delânia e Regina, acho que é. Acho que sim. E a intenção é que a gente continue, assim, que a gente sempre possa discutir sobre TCC, sobre tudo que a gente quiser, né? Mas eu acho que é importante. E aí, depois desse bloco dos pratas da casa, a gente gostaria de chamar convidados, né? Alguns conhecidos, alguns desconhecidos, vocês mesmos podem sugerir, né? Às vezes vocês viram um TCC bacana, a gente pode contactar o autor e convidar, né, para conversar com a gente. E a ideia é que sejam sessões públicas, abertas para todo mundo que quiser chegar. Tem uma pessoa querendo entrar aqui. É minha mãe. Chegou no final. Ah! A gente já está encerrando. Mamãe. Conheci mamãe, papai, irmão também. Sim. E aí, Jéssica, somos vizinhos. Se quem não sabe, a gente está morando no mesmo condomínio. Mas, então, não sei se Jéssica quer dar umas palavras finais, mas muito obrigado também pela presença de todo mundo e até a próxima sessão. Eu só vou agradecer também, agradecer os comentários aí, os elogios, as perguntas. É sempre bom a gente estar junto para discutir, e trocar e conversar aí sobre todos os assuntos. Então, um beijo, uma boa noite e a gente vai conversando. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Beijo.
Pode parar a gravação, mas...